Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à resolução de mais uma questão do Enem de 2022, do segundo dia da área de matemática. Questão essa de número 171. Bora lá? Vamos começar fazendo a leitura do comando da questão, lembrando que isso facilita e agiliza na resolução e no tempo de prova. Depois vamos retornar ao início da questão. O comando diz assim, acompanhe comigo a leitura na tela. O jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo para igualar a média de pontos do melhor jogador da temporada passada é o... Retornando ao início da questão. Nos 5 jogos finais da última temporada, com uma média de 18 pontos por jogo, um jogador foi eleito o melhor do campeonato de basquete. Na atual temporada, 5 jogadores têm a chance de igualar ou melhorar essa média. No quadro estão registradas as pontuações desses 5 jogadores nos 4 primeiros jogos das finais deste ano. Bom pessoal, eu fiz esse esboço aqui dessa tabela que foi fornecida no enunciado, onde nós temos os 5 jogadores e os 4 primeiros jogos de cada um e suas respectivas pontuações. Certo pessoal? O enunciado nos forneceu que a média seria igualada de 18 pontos em 5 jogos. O que isso significa? Que não importa se o jogador que fez essa média fez 2 pontos em um jogo, 10 pontos no outro. Mas a média significa dizer que se tivermos 5 jogos, nos 5 jogos é o mesmo que se ele tivesse feito 18 pontos em cada jogo. 18 pontos no primeiro, 18 pontos no segundo, até o quinto jogo. Então essa foi a média dele em 5 jogos, 18 pontos. Então qual a quantidade total de pontos que ele fez? Foi 18 vezes 5. 90 pontos. E a pergunta é a seguinte: qual jogador precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo? Então o que precisamos fazer? Basta somarmos a quantidade de pontos do jogador 1, do jogador 2, do jogador 3, 4, 5, somarmos e vermos qual é a menor diferença para chegar nesses 90 pontos. Porque eu que tive a menor quantidade, a menor diferença, ele vai precisar fazer menos pontos no quinto jogo, certo pessoal? Então vamos lá, se somarmos aqui 12 com 25 com 20 com 20, esse resultado nos dá 77 pontos para o jogador 1 ao final dos 4 jogos. Logo, para ele somar 90 pontos para igualar os 90 pontos do melhor jogador de média de 18 pontos, faltam ainda 13 pontos para o quinto jogo. Então se tivesse aqui o jogo quinto, faltaria 13 pontos. Vamos imaginar aqui, ó, jogo 5. Ele precisaria fazer no mínimo 13 pontos para igualar. E o jogador 2? O jogador 2, se somarmos 12 mais 12 mais 27 mais 20, nos dá um total de 71. Logo, faltam 19 pontos para ele, no mínimo, igualar os 90 pontos no total e chegar a média de 18 pontos nos 5 jogos. O terceiro jogador, somando 14, 17 e 26, mais um 14, nós temos um total de 71, restando ainda 19 pontos para o jogo quinto. Para o quarto, somando 15, 18, 21 e 21, nós temos um total de 75 pontos. Para 90, faltam ainda 15 pontos. E para o jogador 5, quinto jogador, somamos 22, mais 15, mais 23 e mais 15. Nos dá um total de 75 pontos, faltando ainda 15 pontos para esse jogador também. Então, respondendo a pergunta, o que precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo para igualar a média de 18 pontos por jogo é o jogador 1. Aqui, ó, pessoal. Precisa de 13 pontos, uma quantidade menor que os outros jogadores, para igualar a média de 18 pontos por jogos em 5 jogos. Certo, pessoal? Lembrando, pessoal, basta a gente fazer a soma e ver qual é o número maior aqui, certo? Porque aí logo o que falta já seria aquele que vai precisar de menos ponto para somar os 90. Então aqui, pessoal, o maior é esse. Então, se ele tem a maior quantidade de pontos em 4 jogos, logo vai faltar menos pontos para ele no quinto jogo. Então, nem precisaria fazer a diferença. A gente só somaria todos e aqui já seria nessa resposta também. Isso facilita na hora da prova, pessoal. Fiquem atentos. Então, alternativa A, do caderno azul, da questão de número 171,
do Enem de 2022. Se você gostou do vídeo, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações, lembre de nos seguir nas redes sociais, @Gêmeos da Matemática, e fique por dentro de tudo que vem por aí. Certo, pessoal? Tchau, tchau!